A especial solenidade de ontem ecoa para toda a terra como a experiência com o ressuscitado. Vejam, na oração da coleta, aquela primeira oração que a gente faz, nós, igreja reunida, estamos rezando hoje em uma intenção especial, pelos neófilos. Aqueles que por ocasião do sábado, na vigília pascal, receberam o sinal de Cristo. Aquele que a maioria de nós recebemos quando éramos crianças, mas naquele dia, como adultos, eles se apresentaram, fizeram a catequese, foram confirmados por seus introdutores, que hoje a gente dá o nome de catequistas, mas a igreja tenta resgatar, desde que trouxe para nós a riqueza do RICA, o rito da iniciação cristã de adultos. Por que nós vivemos isso? Eu comecei falando quando, depois de celebrar a segunda-feira, na primeira semana da Quaresma, que nós iniciávamos um grande retiro de não apenas 40 dias, mas de 90. E que nos próximos 40 dias nós nos prepararíamos junto com os catecúmenos para que quando eles professassem a fé, nós sentíssemos o desejo de renovar os nossos compromissos. E é por isso que toda comunidade cristã viva, ela batiza sempre adultos por ocasião dessa época. Porque através daquele testemunho, as pessoas encontram o desejo e se questionam ao dizer: será que eu estou tão animado em assumir a minha fé como esta jovem adulta, este jovem adulto? E por isso, espelhando os neófilos, ou seja, aqueles que recebem a fé nas águas do batismo, depois de ouvir a profissão de fé deles, depois de crismá-los, a igreja pede que todos nós também renovemos a nossa fé. Quando não há batismo, a gente já corre direto para a renovação dessa experiência. Graças a Deus, eu celebrei a minha 15ª Semana Santa e nunca deixei de batizar nesses 15 anos de padre, mais um ano de 6 meses de diácono, né? Na 15ª, não deixei de batizar nenhum adulto. E pude encontrar no coração e na manifestação pública daquela fé, o sentido que inclusive eu preciso todos os anos para renovar a minha fé. Porque quando a gente vive uma religião que não para em algum momento, que não desliga, né, o circuito, vamos dizer assim, comum do dia a dia, é mais ou menos como se a gente não dormisse ou se não tirasse férias. A gente não consegue compensar as coisas, reavaliar as coisas, especialmente os processos religiosos, porque eles não podem ser mecânicos. E muitas vezes nós entramos nisso. Talvez o maior pecado dos cristãos seja de fato tornar a liturgia tão mecânica que eles deixam de enxergar, especialmente na celebração da Páscoa, a ressurreição de Jesus. Porque é isso que nós celebramos aqui. O eco da ressurreição de Jesus. De novo ele mergulha na fração do pão e do vinho. De novo ele quer que nós o reconheçamos e que a gente volte para juntos, porque a Eucaristia é comunhão. E o que quer dizer comunhão? Comunhão é estarmos juntos, é desenvolvermos a fé, é levarmos a fé juntos, como São Pedro testemunha, com coragem, como fizeram as mulheres. Diante do improvável, vejam, era improvável. Pelo menos 60%
daqueles homens que praticavam a fé no tempo de Jesus, porque aqui muitas vezes quando a gente ouve judeu, a gente não pode esquecer que se trata também de uma região de Israel, mas a maioria dos homens eram os saduceus, zelotas, homens que não acreditavam num pós-vida, mas homens que não enxergaram um The Walking Dead, não enxergaram um zumbi, mas enxergaram um homem cheio de glória, que os encheu de alegria, mas também os encheu de alegria, porque a alegria tinha que ser a força para que eles superassem, inclusive uma religião esfriada somente nas suas rubricas, e de novo fizessem a experiência de mergulhar no ressuscitado, para do ressuscitado proclamar a sua verdade, para que todos pudessem ver, para que todos pudessem experimentar. Então ontem, ao encerrarmos o tríduo pascal, desde a quinta noite, que já é sexta-feira, menos de 12 horas o Senhor foi condenado, não é? Menos de 24 horas ele recebeu a sentença, contrariando toda a lei romana, inclusive, não é? Experimentamos aquele silêncio horroroso, até que o grito da Páscoa de algum modo pôde sair dos nossos corações, e aquele que passou por primeiro da morte à vida, leva-nos todos pelo batismo. Mas agora é a hora da parte difícil. Sabe por que a parte difícil? Porque os novos sempre fazem com que a gente evolua. Por que a gente tem uma sociedade tão cansada? Porque cada vez tem menos filhos. Por que a gente tem casais cada vez mais desvalorizando o amor conjugal e valorizando o seu individual? A gente vai numa casa hoje, um casal não suporta dividir a mesma privada no banheiro. Um casal não suporta mais dividir a mesma pia no banheiro. Se já entraram em casa assim, eu fico assustado. Me desculpem, quem nunca pensou sobre esse aspecto e de algum modo pode se ofender, meus amigos arquitetos, inclusive. Mas eu não consigo pensar que num banheiro para duas pessoas haja duas privadas, duas pias e dois chuveiros, porque nem namorar no chuveiro mais a turma namora. Então a comunidade cristã começou ontem, lá desde o seu modo mais primitivo, a acolher os novos, porque até então eles estavam apartados, eram expulsos quando acabava a liturgia da palavra, para continuarem as catequeses no domingo, eram expulsos, porque não podiam participar, não eram chamados de dignos, eram colocados para fora. E existe esse rito ainda da expulsão dos catecúmenos por ocasião, porque pagão não pode participar desse momento, dali em diante ele pode participar até a palavra, depois da profissão de fé ele não a fez. Então a comunidade recebia aquele grande número de pessoas, e aí ela começava a questionar: será que esse valor não é um valor apenas do hábito? Será que nós não esquecemos a tradição? Por quê? Chegavam os neófilos fresquinhos da palavra, tendo vivenciado com a cinza na cabeça, com uma penitência em tanto, com jejuns verdadeiros, os cristãos que já estavam fracos no jejum, fracos na oração, longe do conhecimento da palavra. E aí a igreja iniciava como que uma grande catequese, baseada inclusive no Pai Nosso, que sai desde do reconhecimento que Deus é um só, que nasce do batismo, somos filhos de um mesmo Pai, e depois até aquele livrai-nos do mal ou perdoai-nos como a gente de fato perdoa os outros. Por quê? Se tratava de uma catequese agora não mais de conversão e querigmática, mas uma catequese de renovação. E é este o grande princípio. E aí a igreja começava rezando: dai força para essa turma que está
com um ardor novo, para que nós somos velhos, não atrapalhe que eles tragam o perfume novo da sua unção. Então, nós continuamos a experiência do mistério pascal olhando para o casal, que é o melhor exemplo de uma igreja fechada. Inúmeros padres lá no século XVIII diziam, inclusive Padre Deon, fundador dos deonianos, Sagrado Coração de Jesus, eu fiz uma experiência junto aos deonianos, tenho uma opção de amigos lá, ele dizia assim: nós não podemos ficar trancados nas sacristias, porque a gente trancado na sacristia ou na igreja, a igreja acontece, Deus é misericordioso, mas a gente deixa de trazer os novos, que são aqueles que, como para um casal, no qual Deus chamou a ter filhos, no qual Deus investiu para ter filhos, tem muitos casais que não podem ter, deixem assim ou adotem. Mas para aqueles que o Senhor chamou, de algum modo, uma profecia foi dada: olha, vocês vão evoluir, porque esse bichinho que vai nascer de vós, vai incomodar vocês durante 3 meses, não vai dormir pelo menos enquanto ele não acostumar o que é dia e o que é noite, vai chorar quando o dente nascer, etc e tal. E o que acontece? Tem algum pai que está mais morto? Tem algum pai que está mais morto por isso? Não, ele dá vida, aprende a dormir menos, aprende a regular o seu humor, porque não dorme à noite e tem que trabalhar do mesmo jeito. E você sabe o que é isso? Isso é evolução. Porque quando a gente amplia a paciência, amplia a força, quando a gente amplia o cuidado, nós vamos ganhando mais caráter. E é por isso que a sociedade está do jeito que está. A natureza não se cumpre aos homens e às mulheres, que são chamados a dar continuidade à espécie. Não tem que viajar antes. Não. Como a comunidade cristã, ela não tem que, para evangelizar, esperar o encontro de jovens, esperar a semana missionária, que a semana missionária é sempre entendida como alguém com a Bíblia na mão, um pouco de água na outra mão, indo nas casas, em 5 minutos, benzendo as casas, e falando: olha, vamos ler um trecho da Bíblia. Isso não é missão, isso é visitação, é uma pastoral inclusive. Então a igreja está sendo questionada em tudo isso agora, porque tudo que a gente ensinou de novo, eles vão cobrar da gente. Os velhos: você está acostumado, padre, a ficar só aí no teu jeito de ser? Não, renova, não precisa criar nada novo, mas vamos voltar às origens, porque eu vim das origens do sábado passado. Então esse é o grande questionamento. E você sabe por quê? Porque se não houver o novo, que a gente tanto sonha, se a gente não aceitar o novo, se a gente não aprender com o novo, por mais difícil que ele seja, no caso, por exemplo, de um filho, não é, recém-nascido, de todo o trabalho que ele dá, como todo catecúmeno que está engajado, de fato também dá, para aprender a lidar com a comunidade e a comunidade também se transformar à luz dele, nós caímos justamente no ostracismo, ou seja, ficamos fechados em nós mesmos e deixamos de reconhecer os sinais de Deus. E aí, uma igreja que não busca o ressuscitado, ela já está morta, embora celebre a Eucaristia. Uma igreja, e eu estou dizendo nós, não estou dizendo uma igreja paroquial, uma capela, não. Uma igreja que não tem necessidade do ressuscitado, de experimentar o ressuscitado, de conhecer o ressuscitado, de se aprofundar no ressuscitado, de acolher o novo, de evangelizar, de ir, que ela é corajosa para ir até o diferente, não é uma igreja que tem vida, ela já está morta. É uma igreja que pode ter ritos, é uma igreja que pode ter respeito ao tradicionalismo, mas não à tradição. É uma igreja
que está fadada a acabar no cemitério. Enquanto não, se nós descobrimos o Senhor como nosso refúgio, como nos diz o Salmo, se nós de fato queremos ir até a Galileia, lá no sertão de Israel, para que de fato a gente reencontre o Senhor, junto com aqueles que o encontraram agora, por ocasião do seu batismo, morrendo com Ele e ressuscitando com Ele, nós estamos condenados a até mesmo nos enjoar de nós mesmos. Como assim acontece? Quando uma vocação à vida matrimonial, não procriativa, não assumindo a dimensão procriativa, a gente atende aos montes. 30 anos de casado, mas por que não tiveram filho? Nós decidimos não ter filho. Falei, mas é porque tem algum problema? Não, nós decidimos viajar, nós decidimos ter as coisas, decidimos não ter filhos. E eu falei, então agora por que está acabando? Porque vocês decidiram juntos. Porque o principal vocês não têm em comum, a continuidade da vossa vida. Porque filho é isso, e a igreja acredita nisso. Porque no filho a gente não morre. E é por isso que a gente tem que sair para evangelizar. Quem que morre tendo um filho? Ninguém. Seu DNA está aqui e vai continuar. E da mesma maneira que o filho nos mata um pouco em algumas coisas, especialmente nos primeiros anos de vida, ou ao longo da vida, quando a gente acha que ele dá trabalho, na verdade não. Ele está nos ensinando a ter paciência, a lidar com o diferente e a acreditar que o dom de Deus vem do jeito que Deus quer, não do jeito que a gente gostaria. Como se fosse um processo de eugenia que eu tenho que escolher. Não, nós não escolhemos cristãos. Eu não escolho quem eu batizo. Mesmo adulto, eu acompanho. Mas ele vem sempre como um dom, ela vem sempre como um dom. Um dom que agora nós temos 40 dias para fazer com que essas pessoas experimentem o dom de ser comunidade, o dom de viver em perdão, o dom de ser sempre novo, junto com o eterno. Porque se o eterno é infinito, eu digo sempre aqui, se algo é infinito, ele tem todos os dias chance de dizer sempre novo para nós, que somos finitos e que temos um cérebro que faz muitas sinapses, mas não o suficiente para conhecer totalmente a Deus, ou mesmo fazer que Deus caiba só num livro, com todos os respeitos aos nossos irmãos que só acreditam no livro. Se Deus coubesse só dentro de um livro, estava feito, o primeiro livro escrito seria adorado e glorificado. Não. Nós cristãos não somos a religião só do livro, mas sem o livro a gente não é nada. Por isso que crendo num Deus infinito que se revela a cada dia, a gente está junto com a tradição. E crendo que a tradição ela é viva, a gente está junto com o magistério. Porque o magistério chama a vivacidade através de nós, homens. Homens que o Senhor escolheu, consagrou, provou, para que de fato pudesse confirmar tanto o que é palavra, quanto o que é tradição. Mesmo quando chegam os novos, a gente pode até supor uma nova hermenêutica, uma nova interpretação para o hoje, mas nós não podemos jamais esquecer que cada Eucaristia é pura ressurreição, é sempre novo, mas fincado no eterno, com a base no eterno. Por isso, o meu profundo desejo é que a gente tenha uma experiência pascal, que começou na vigília, durante esses 40 dias. E que quando a comunidade acolhedora
Comunidade, estou dizendo eu também, não estou falando as nossas comunidades. Quando eu estiver aberto absolutamente para o novo, nesse treinamento de 40 dias, aí o novo vem com coragem. Porque aí nós vamos fazer a única novena litúrgica da igreja, que é a novena de Pentecostes, e no final dela, o Espírito Santo vem, arrebentando as portas, o Espírito Santo vem, derrubando os sentidos, vem como fogo, vem como água, vem como sopro. Mas sem a caminhada desde a quarta-feira de cinza, não há milagre na transformação pessoal, nem paroquial e nem da Igreja Universal. E por isso, todo ano, Deus insiste misericordiosamente a nos colocar num caminho de penitência, num caminho de comunhão e num caminho de expulsão, no melhor dos sentidos, de ide, porque a igreja só se entende penitencial porque precisa de um Salvador, que conhece o Salvador porque ele de fato é, e que é enviada por ele na graça do Espírito Santo. Sem esses três momentos não há igreja. Nós não experimentamos a fé. E essa fé que nós experimentamos deve nos levar de fato a nós mesmos pela penitência, ao outro pela experiência pascal e ao mundo por Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011 4200 8080.